Olá, sejam bem-vindos ao webinar Estatuto do Denunciante, organizado pela Advocados, em parceria com o escritório Raposo Subtil e Associados. Será feito um enquadramento do tema e serão abordadas questões que se prendem com as vertentes jurídicas, de proteção de dados, de cibersegurança e de normas e boas práticas a adotar no âmbito público e empresarial. No painel contamos com a presença de 4 profissionais, passo a apresentá-los. Gianluca Pereira, cofundador e CEO da Visor AI. João Luís Soares, associado principal da RSA Advogados. Pedro Gonçalves Paes, sócio da RSA Advogados. E Tiago Marcelino Marques, advogado coordenador da RSA Advogados. Muito olá a todos e bem-vindos aqui a este webinar. Vou começar por perguntar ao Dr. Pedro quem é que pode denunciar com este estatuto do denunciante. Olá, Federico, obrigado pela pergunta. De facto, todas as pessoas que estão dentro das organizações e das empresas e que pretendem denunciar esses crimes e quaisquer violações dos seus direitos dentro dessas mesmas organizações, que sejam elas públicas ou privadas, serão beneficiadas pelo Estatuto dos Denunciantes. Ou seja, imaginemos todas as pessoas que trabalham numa organização, seja ela pública ou privada, ou que com elas contactam profissionalmente e que estão, por vezes, numa posição privilegiada para tomar conhecimento de algumas ameaças ou lesões efetivas que surgem no contexto dessas mesmas empresas e que estão também expostas a retaliações com incidência na sua situação laboral, o que constitui, de facto, um fator de inibição e de injustiça, pelo que são estas pessoas que estão abrangidas por esta proteção. Como bem sabemos, no âmbito desta Lei 93 de 2021, de 20 de dezembro, é essencial, de facto, que as organizações, as empresas, avaliem os recursos existentes e todas as suas competências e que desenhem e implementem modelos de governance que sejam fortes, sejam robustos, com uma definição muito clara de todas as políticas e procedimentos a adotar e que devem também ter o cuidado de prestar formação específica sobre esta matéria, garantindo a transparência e toda a informação aos potenciais denunciantes, ou seja, às pessoas que estão, de facto, abrangidas pelo Estatuto de Denunciante e também aos próprios denunciados, como forma de garantir confidencialidade dos dados pessoais dos envolvidos. Bom, dentro desta dinâmica e para também ajudar as empresas portuguesas a cumprirem com o estabelecido nesta lei, o nosso escritório, a RSA Sociedade de Advogados, formou uma equipa com a empresa tecnológica Visor AI e irá lançar no mercado, neste momento, uma solução técnico-legal, que consideramos que é uma solução que será inovadora para o mercado, onde nós, como advogados, daremos todo o suporte jurídico a nível regulatório, a nível penal e a nível laboral, e a Visor AI dará todo, de facto, todo o suporte tecnológico com a criação de um canal de inteligência artificial para as empresas que estão abrangidas e que pretendam implementar estes canais de denúncia que serão, de facto, obrigatórios a partir de junho deste ano. Obrigado. Dr. Tiago, se alguém tiver conhecimento de infrações, tanto durante o processo de recrutamento, como sejam estagiários também estejam abrangidos por isso, eles estão abrangidos neste regime, ou seja, estão protegidos por esta lei, por este estatuto? Olá, Federico. Antes de mais, obrigado pelo convite. No seguimento do que disse o meu colega, o Pedro, efetivamente é verdade. Qualquer pessoa, se nós considerarmos o que diz esta nova lei, esta lei do whistleblowing, como é conhecida, se nós considerarmos qualquer pessoa que tenha tido contacto com determinada empresa, temos que, obviamente, também observar aqui candidatos a emprego, estagiários e mesmo pessoas que tenham colaborado, tenham trabalhado com essa empresa e que já tenham saído, mas que de alguma forma tenham tido esse conhecimento dessa violação da lei. Este grupo de pessoas, efetivamente, decorre expressamente desta lei, que está protegido como se fosse um normal trabalhador que ainda estivesse no ativo nessa empresa. Certíssimo. Então, mesmo aqueles casos, portanto, esse regime para os trabalhadores que saíram já da empresa é ad eterno, ou seja, pode sempre
desde que esteja uma ligação e que tenha tomado conhecimento, está sempre protegido por este regime, é isso? Desde que haja um prejuízo para a pessoa em causa, esse benefício irá sempre protegê-lo. Evidentemente, depois há aqui questões legais em termos de prazos que o meu colega João Luz Soares também poderá abordar. Enfim, há depois questões de prescrição, isto não se pode considerar ad eterno, mas há um largo período no tempo em que, efetivamente, este grupo de pessoas está protegido por esta lei do whistleblowing. Muito obrigado. Doutor Pedro, então pergunto como é que podem ser feitas então estas denúncias? Bom, como já referi, estas denúncias podem ser feitas através dos chamados canais de denúncias. Estes canais são algo que têm que ser criados pelas empresas, porque neste momento, para prosseguir este objetivo desta nova legislação, já não basta às empresas uma definição de linhas de ética baseadas em processos manuais, dependentes exclusivamente da ação humana. As organizações, de facto, têm que ponderar pela digitalização dos processos com recursos à tecnologia e tecnologias que sejam ágeis, capazes de responder de forma automatizada e eficiente para implementar estes canais de denúncia, de forma a garantir o cumprimento das obrigações previstas nesta lei. Para tal, e já referi, a RSA Advogados e a Visorai lançam um produto que será implementado nas empresas através da criação desse canal de denúncia, que estará devidamente suportado na sua construção, conceptualização e operacionalização por mecanismos de inteligência artificial. Mecanismos estes que depois o João Luca também poderá explicar um bocadinho mais à frente, que lhe garantem aos denunciantes e aos denunciados a eficácia e a celeridade de todo o processo, assegurando da total confidencialidade de toda a tramitação e acompanhamento do processo, porque é de facto a grande garantia que estes processos trazem ao mercado. E, doutor João, as empresas são obrigadas então a ter canais de denúncia? Muito obrigado, Federico, pelo convite. De facto, aquilo que acontece é que a própria lei do whistleblowing, no seu artigo 8º, acaba por definir aquilo que é o âmbito subjetivo e objetivo das entidades obrigadas a terem estes canais de denúncia. Portanto, nós temos uma listagem de entidades que, de facto, estão obrigadas por lei a criar as condições para estes canais internos de denúncia. Em primeiro lugar, todas as pessoas coletivas, o que inclui também o Estado e as entidades de direito público, estão obrigadas a ter esses canais se tiverem ou empregarem 50 ou mais trabalhadores. Este é aquele, Federico, que é o primeiro e mais simples critério para saber se uma dada entidade está ou não obrigada a ter esse canal de denúncias internas, mas tem que ser sempre compatibilizado, diria eu, com aquilo que são os outros critérios existentes na lei. Depois, em segundo lugar, as entidades obrigadas que não sejam de direito público, mas que empreguem entre 50 e 249 trabalhadores, mas aqui com uma nuance que é bastante importante no nível prático. Estas podem partilhar aquilo que são os recursos no que respeita à recepção das denúncias e depois, no segundo momento, ao respectivo seguimento e à respectiva tramitação. Em terceiro lugar, as sucursais que estão situadas em território nacional, de pessoas coletivas, obviamente com sede no estrangeiro, que cumpram também com aquilo que é este critério quantitativo. Em último lugar, temos sempre que aqui remeter para aquilo que é a legislação europeia, nomeadamente para a Diretiva UE 2019-1937 do Parlamento Europeu e do Conselho, que estipula que alguns canais de denúncia sejam obrigatórios em certas áreas temáticas, nomeadamente nos serviços financeiros e de mercado, nomeadamente naquilo que são os serviços bancários, no branqueamento de capitais, nos seguros, resseguros, fundo de investimento, títulos, etc, etc, etc. Portanto, uma ideia transversal para terminar, e em suma, todas estas entidades devem, sobretudo, fazer aquilo que é um esforço estrutural de atualização, criando as condições de operacionalização dos mencionados canais de denúncia, mas, como disse o meu colega Pedro Paes, inserindo todo este esforço num esforço mais lato de criação de uma cultura de compliance empresarial. Muito obrigado. Vamos passando então agora para outra visão de quem cria as soluções dentro assim. Jean, Luca, neste momento, com várias alterações legislativas, nomeadamente a prevenção de corrupção, branqueamento de capitais, entendem que existe uma necessidade no mercado na criação de novas aplicações jurídicas e tecnológicas
como forma de tratamento destas realidades e também ajudar, neste caso, as sociedades de advogados e não só as empresas, a garantir, neste caso, a proteção assim, dos denunciantes? Olá, bom dia a todos e, antes de mais, obrigado pelo convite também para poder partilhar um bocadinho de como é que a parte da tecnologia entra nesta situação. Na Visor AI nós o que temos é um canal de chat para exatamente facilitar este tipo de denúncias. Nós acreditamos sim que existe a necessidade do mercado jurídico na criação de aplicações jurídicas e tecnológicas, até porque temos que ver a parte da simplicidade. E normalmente, quando pensamos em processos jurídicos ou de outras vertentes, normalmente pensamos em processos também que levam o seu tempo. E uma vez que esta nova legislação existe, a tecnologia também pode ajudar a agilizar este processo. Portanto, na parte tecnológica, neste canal é possível, como partilharam com a parte de inteligência artificial, também satisfazer algumas dúvidas que os denunciantes possam ter. Porque alguém que depois passará a estar protegido também pelo Estatuto do Denunciante poderá ter dúvidas em como é que funciona o processo, o que é que precisa de indicar, e este canal, com recurso à inteligência artificial, permite também educar o possível denunciante. Nesta parte, também temos muito em consideração o vocabulário, porque alguém que trabalha numa empresa, mas não tenha todo o conhecimento necessário legal com o léxico e com o vocabulário mais legal, também pode ter de uma forma simplificada, com recurso à tecnologia, a possibilidade de criar estas denúncias. Este tipo de solução permite assim manter a confidencialidade e o anonimato mesmo numa outra forma de denúncia? Sim, permite. Aqui o mais importante, e por isso é que também temos a RSA, obviamente, que conhece todos os processos e saber em que alturas é que pode ser ou não necessário realmente identificar o denunciante, ou realmente quando não é necessário sequer a sua informação pessoal. A nossa solução, e com as empresas com que trabalhamos, principalmente de grande dimensão, também tem em muito atenção virada para esta parte do anonimato, ou mesmo para a parte da segurança, conseguir manter este tipo de conversa com os utilizadores, neste caso com o denunciante. Portanto, sim, este tipo de solução permite manter a confidencialidade e o anonimato, e depois é uma questão de definir qual o workflow, definir qual o processo para cada uma das denúncias, porque certas denúncias vão precisar provavelmente de algum documento que as suporte, outras poderão ser mais informativas, e é uma questão de serem desenhados os workflows em conjunto. Doutor João, e se as denúncias foram feitas diretamente a autoridades? Como é que se processa? Isso é uma boa questão, Frederico, porque efetivamente aquilo que nós estamos a falar nesse cenário é de uma denúncia através da utilização do que são canais externos. Portanto, aquilo que nós temos que diferenciar ao início é que a lei do whistleblowing acaba por estipular uma divisão entre a possibilidade de recurso a canais de denúncia internos, que são construídos dentro das próprias entidades obrigadas e que têm, como disse o Tiago e como disse também o João Luca, que seguir tudo aquilo que são os requisitos de transparência, de igualdade e que estão previstos, atenção, estipulados na própria lei do whistleblowing, e os canais de denúncia externos, que servem, de facto, para articular a apresentação de situações de violações e infrações, mas já junto quer das entidades supervisoras e sectoriais competentes, por um lado, quer junto das autoridades de investigação, por outro lado. Agora, recorrendo àquilo que são canais de denúncia externa, estes são sempre independentes e são sempre autónomos dos demais canais de comunicação, nomeadamente os internos, mas podem, obviamente, servir para receber e dar seguimento às denúncias. Têm, no entanto, que ter igualmente uma preocupação em assegurar a exaustividade, a integridade, a confidencialidade da denúncia e, sobretudo, de impedir o acesso por parte de terceiros a todo esse tipo de informação que é, obviamente, confidencial. Contudo, este denunciante que queira requerer e que queira recorrer a canais de denúncia externos só pode fazer em situações excepcionais. Existe uma rede apertada de critérios que acaba por operacionalizar esse recurso aos canais de denúncia externos. Em primeiro lugar, só pode recorrer a esses canais externos quando não existe um canal de denúncia interno.
Em segundo lugar, quando um canal de denúncia interno admita apenas a apresentação de denúncia por trabalhadores. E, nesse caso, não sendo denunciante, não pode, obviamente, apresentar essa denúncia junto desses canais internos. Em terceiro lugar, quando se tenha, e este é muito importante, motivos razoáveis para crer que esta infração que vai ser denunciada não vai ser resolvida a nível interno, ou que existe aqui um grande risco de retaliação por parte da entidade obrigada. Depois o Tiago poderá desenvolver um bocadinho este conceito, mas é de facto uma das situações em que o recurso a esses canais de denúncia externo tem mais importância. Em quarto lugar, existe também esse recurso a essas denúncias externas quando tenha sido inicialmente apresentada uma denúncia interna e não tenham sido comunicadas a esse denunciante tudo aquilo que é uma esfera de proteção, de medidas de proteção que estão estipuladas e que estão previstas e que são obrigatórias no âmbito da lei do whistleblowing. Em último lugar, nos casos mais graves, também é possível o recurso a essa denúncia externa, nomeadamente quando estamos a falar de infrações que constituam crime ou contornação e que são puníveis com coimas superiores a 50 mil euros. Em suma, Frederico, me parece aqui importante salientar, para quem nos está a ouvir e para quem está a tentar entrar de uma forma mais técnica nesta lei do whistleblowing, é que esta possibilidade de denúncia junto às autoridades, através de recurso de canais externos, não é uma faculdade arbitrária, tem que ser utilizada apenas e só se cumpridos esses critérios que eu acabei de referir. Portanto, existe aqui uma certa ideia do legislador de haver um canal preferencial, isto é, a denúncia deve ser apresentada preferencialmente através dos canais internos. Falou aí há pouco da retaliação. Então, as denúncias podem ser feitas anonimamente? Sim, isso é um dos patamares que temos que desde já esclarecer. É admissível a apresentação de denúncia por trabalhadores, como nós já vimos, quer anónimas, quer com a identificação do denunciante. Por isso sim, Frederico, é uma escolha do próprio denunciante, que deve saber, isto é muito importante, e deve ter essa informação, que poderá optar por se identificar ou pode proceder mesmo à apresentação de uma denúncia anónima. Mais importante ainda, quando é apresentada essa denúncia anónima, durante o próprio processo, o denunciante pode decidir identificar-se como o representante da referida denúncia. Em qualquer dos casos, o denunciante tem que estar sempre protegido, tem que estar sempre salvaguardado por tudo aquilo que são as exigências de confidencialidade e de proteção de dados necessários. Muito bem. Então, e estamos aqui já, pegando aqui neste tópico de termos atenção a proteger os dados dos denunciantes, sendo assim, perguntava ao Dr. Tiago se não haverá aqui questões de dados pessoais que tenham de ser cuidadosamente acauteladas. Claro que sim, é uma pergunta muito, muito interessante, claro que sim. E daí também a importância do parceiro tecnológico e de nós aqui termos feito um trabalho intenso com a Visor AI nesse mesmo sentido, ou seja, esta lei do whistleblowing, ao implementar este canal tecnológico para as denúncias, é muito rigorosa, é muito cuidadosa com esta questão da proteção de dados, ou seja, seguimento do que dizia o meu colega, o João Luís Soares, as denúncias são feitas de forma anónima. Portanto, aí começa o especial cuidado desta lei no que concerne a proteção de dados, ou seja, em proteger os dados pessoais das pessoas que avançam com a denúncia. E isso depois tem aqui um caráter muito importante, porque vai de encontro à parte técnica, mais tecnológica, em que tem que, de algum modo, assegurar que o denunciante tem o seu anonimato protegido e assim vai de encontro também às normas em vigor da proteção de dados. E isto, ao mesmo tempo, de forma simultânea, o lado jurídico, que vai acompanhando todo o questionário que é feito ao longo da denúncia, que também vai no sentido de proteger os dados pessoais da pessoa que está a efetuar a denúncia, no sentido de só conseguir apurar em concreto qual é que é a violação e não tanto a participação da pessoa em si, de expor a pessoa. Portanto, o que se visa aqui com esta lei é precisamente isso, é expor o ilícito que está aqui em causa, protegendo o denunciante. Muito bem. E, Dr. Pedro, se uma denúncia for feita diretamente a um jornalista, como é que se procede?
Bom, de facto, as denúncias feitas a jornalistas são chamadas as denúncias fora deste âmbito, ou seja, estão completamente fora porque não se enquadram nestas denúncias que estamos aqui a falar neste Estatuto de Proteção do Denunciante. De facto, a lei é muito clara nisso e neste caso não haverá a proteção que se é dada em termos de proibição de retaliação. No entanto, e a lei também ressalva, há uma proteção que é dada ao denunciante se fizer uma denúncia a um meio de comunicação social, que é dada pela confidencialidade, portanto, esta denúncia está protegida pela confidencialidade que é garantida ao denunciante pelo código deontológico, por exemplo, do Sindicato de Jornalistas. E penso que por aqui haverá toda a proteção que o denunciante merece. No entanto, neste caso concreto, não se enquadram neste tipo de denúncias. Muito bem. Então, na prática, como é que se consegue proteger o denunciante? Pergunto já diretamente ao Dr. Tiago, onde podes falar um pouco da vertente laboral e depois ao Dr. João na vertente mais sancionatória. Claro que sim. Aqui na parte laboral, vê-se que esta lei do whistleblowing teve um especial cuidado em seguir de perto algumas das regras já existentes no mundo laboral, nomeadamente no Código de Trabalho, no que concerne tudo que sejam situações de assédio, ou seja, bullying, mobbing, assédio sexual, ou seja, há aqui a questão de não fugir a essas regras, porque, enfim, seria aqui um paradoxo termos uma situação aplicável a esta questão do branqueamento e depois temos uma situação completamente distinta para as restantes situações em que também há um prejudicado e tem que haver uma denúncia. Portanto, aqui, seguindo de perto um bocadinho o que está referido nesta lei, vê-se que há um especial cuidado, como já referi, em seguir-se um bocadinho as regras do Código de Trabalho. Ou seja, no Código de Trabalho, relativamente aqui às questões do assédio, há um claro pendor para a proteção da vítima, na lei do whistleblowing, para a proteção do denunciante, mas também relativamente às testemunhas, ou seja, no caso em que, no caso do assédio, mas no caso da denúncia, em que hajam testemunhas que são indicadas como sendo pessoas que tenham assistido ao ilícito em causa, essas testemunhas, além do próprio denunciante, são protegidas. Isto como, por exemplo, em termos puramente laborais, está expressamente proibido, quer num processo, quer noutro, que quer os denunciantes, quer as testemunhas sejam alvo de persecução em termos laborais. Ou seja, não pode haver aqui, durante um prazo de pelo menos 2 anos, não pode haver aqui persecuções laborais, nomeadamente na renovação de contrato de trabalho ou mesmo a instauração de processos disciplinares. É evidente que se um trabalhador que faz uma denúncia violar claramente as regras laborais, aí claro que não estará a salvo de um processo disciplinar. Mas, tirando essa situação muito concreta, de resto, o que há aqui há uma proteção para os trabalhadores e para as testemunhas, de forma que se sintam à vontade em como não terão quaisquer prejuízos laborais, digamos, pelo menos nos 2 anos subsequentes à denúncia. Mais ainda antes de depois passar para a parte penal do meu colega João Luís Soares, há aqui uma questão muito importante que não é definida nesta lei do whistleblowing, mas que eu considero extremamente útil e como aqui uma passagem importante para o mundo laboral, que é a seguinte. Esta lei prevê que este canal tem que ser criado para empresas com 50 ou mais trabalhadores. Sendo que, nas questões de assédio, há todo um procedimento normal que é feito tendo em conta as regras do Código de Trabalho e os códigos de conduta das próprias empresas, que se aplica a todas as empresas, não só a empresas com 50 trabalhadores. Ora, pegando aqui na questão da criação de um canal dedicado para as denúncias, aqui julgo que esta lei do whistleblowing podia ter ido um bocadinho mais longe, mas também nada o impede das empresas agirem desta forma, de usar este mesmo canal como sendo um canal de denúncia para todas as questões, sejam questões de branqueamento de capital, sejam questões de assédio laboral,
há aqui efetivamente este passo que não é dito expressamente pela lei, mas que convida todas as empresas, seja com 50 ou mais trabalhadores, ou mesmo com menos do que 50 trabalhadores, a avançarem por esta via. Terem aqui um canal blindado que protege os seus trabalhadores para ser o canal único para a apresentação das denúncias. Mas depois está também aqui a questão penal, que eu passava então ao meu colega João Luís Soares para que ele se pronunciasse quanto a esse tema. Muito obrigado, Tiago. Eu se calhar pegava também nesta apresentação do Tiago, nesta resposta do Tiago, que foi muito exaustiva e que foi muito completa, apenas para perfunctoriamente apresentar também uma ou duas notas que me parecem fundamentais, já numa vertente de abordagem penal. Como o Tiago disse bem, aquilo que é um âmbito de proteção do denunciante é primariamente feito ao nível laboral, através desta presunção de tratamento abusivo e de proteção do denunciante que o Tiago acabou de referir, através também da utilização destes canais de denúncia interna num espectro mais largo, mas a verdade é que todo este mundo, ou toda esta vertente laboral, tem que depois ser harmonizada também com algumas prerrogativas, ou pelo menos com alguns patamares de análise do mundo penal. Aquilo que acontece é que todo o processo de apresentação de queixa, quer seja feito através de canais internos, quer seja sobretudo feito na relação e denúncias externas, tem sempre um patamar e uma válvula de segurança de qualidade. Essa válvula de segurança, obviamente, é feita a nível penal, para o Código Penal e para o Código de Processo Penal. Portanto, tudo aquilo que é o processo de apresentação de queixa, tudo aquilo que é a tramitação dessa queixa e a tramitação dessa denúncia tem que cumprir com aquilo que são os requisitos óbvios da lei do whistleblowing que estão plasmados nesse esquiço de legislação sectorial, mas tem que também cumprir com esses requisitos mais macro de consideração nos diplomas base penais do Código Penal e do Código de Processo Penal. Essa seria a minha primeira nota. Dizer também, e atenção, que esta lei do whistleblowing insere-se numa estratégia nacional de anticorrupção. Portanto, não pode ser analisada de forma individual. Tem que ser analisada num espectro com os pontos lógicos que estabelece, com outros regimes, nomeadamente com a prevenção do branqueamento de capitais, nomeadamente com o da prevenção da corrupção, entre outros. Veja-se, por exemplo, que na prevenção da corrupção, aquilo que acontece é que a própria lei, o próprio regime de prevenção da corrupção, acaba por estipular que os canais de denúncia têm que ser os utilizados conforme a lei do whistleblowing. Ou seja, esta lei do whistleblowing acaba por ter uma operacionalidade, um relevo, como disse o Tiago, que vai muito para além da lei 93/2021 e que deve ser também entendido, no âmbito laboral e no âmbito penal, naquilo que é uma ótica de compliance empresarial. Isto é, tendo em conta os planos de cumprimento normativo, tendo em conta as regras de conduta existentes e depois um esforço tem que ser feito pelas entidades obrigadas para atualizar os seus procedimentos e, como veremos, para utilizar esses canais não só para estas denúncias da lei do whistleblowing, mas para todas as outras que, obviamente, possam constituir violações e comportamentos contra a lei. Uma terceira e última nota também para referir aqui, que a operacionalidade destas medidas de proteção do denunciante que o Tiago acaba de referir faz-se naquilo que é a consignação do modelo sancionatório. Isto é, para além do Código Penal, para além do Código de Processo Penal, também estes regimes sectoriais acabam por estipular aquilo que são regimes contraordenacionais, estipulação de coimas elevadas para as entidades obrigadas que não cumpram com os requisitos, com os procedimentos que estão previstos na lei do whistleblowing. Por isso, se algumas dessas entidades obrigadas não cumprirem com todos estes requisitos que o Tiago acaba de mencionar, podem ser condenadas, podem ter de pagar coimas avultadas. Daí a importância, mesmo para essas entidades obrigadas, em apostarem não só em medidas conjunturais de resposta a esta lei do whistleblowing, mas sobretudo medidas estruturais, fazendo programas de cumprimento normativo, indo para além das regras de conduta, estipulando canais internos e possibilidade de recurso a canais externos, sempre respeitando aquilo que é uma mudança de paradigma que é querida por todas estas leis, que é implementar uma verdadeira cultura empresarial de compliance. E, Dr. Tiago, não considera que se pode incorrer num caminho perigoso de denúncias falsas, como muitas das vezes forma de vingança em contexto laboral, por exemplo? Eu percebo a pergunta e pode ser, enfim, pode ser aqui um caminho considerado perigoso, mas não é de todo, enfim. Já temos estas questões no
no âmbito laboral, quer de queixas de processo disciplinar, mesmo de assédio, ou seja, sem prejuízo de haver todo este processo inicial do canal da apresentação de queixa, depois todo este processo é tratado com cuidado e é analisado por quem de direito, nomeadamente por instrutores, por jurídicos da empresa, que vão analisar com cuidado e vão ao fundo da questão para perceber da veracidade desta questão. Ora, se concluir que efetivamente há aqui uma falsa denúncia, há que depois agir em dois momentos. Um primeiro, que é perceber se a denúncia é verdadeira, se não é. Se apercebe, como perguntei bem, se a denúncia é falsa, o que é que se vai fazer a seguir? A seguir vai-se tentar perceber se essa denúncia foi feita com o intuito de prejudicar ou não prejudicar a empresa. Se não foi feita com o intuito de prejudicar, simplesmente, enfim, imaginemos um boato que surge e alguém mais zeloso faz essa denúncia, enfim, não haverá questões de maior. Mas se consegue perceber que, efetivamente, há aqui algum dolo por parte do denunciante, efetivamente, tratando-se de trabalhador, esse denunciante que agiu com dolo pode ser alvo de um processo disciplinar com vista ao despedimento com justa causa, não é? E tratando-se, remontando aqui um bocadinho ao início, das pessoas que estão envolvidas, há sempre a questão da possibilidade de agir judicialmente para responder judicialmente quanto a essa questão. Portanto, o perigo das falsas denúncias, qualquer infrator que se sinta compelido a avançar por aí, também tem que ter a noção que há o reverso da medalha, que isso pode ter consequências graves a quando de uma denúncia falsa. E o facto das denúncias poderem ser feitas por via interna não coloca em causa a parcialidade da avaliação dessa mesma denúncia, de quem vai dizer se é falsa ou não, e tentar encontrar se há dolo ou não? Enfim, isto vai um bocadinho no seguimento daquilo que já tinha respondido. Ou seja, aqui o que acontece é que este canal que agora passa a ser obrigatório para estas empresas, este canal é o início do procedimento. Este início de procedimento depois vai chegar a pessoas, nomeadamente, ou instrutores, advogados externos das empresas ou juristas internos das empresas que normalmente seguem de perto aqui os processos disciplinares, que serão as pessoas mais indicadas para seguir este tipo de queixas. O que vai aqui acontecer é que depois isto é analisado por uma entidade, digamos, externa, ou seja, não vai haver aqui a dualidade de critérios, não vai haver o pendor de defender a empresa, porque isto é sempre, em primeiro lugar, é sempre visto por uma entidade externa, por norma serão advogados externos à empresa que fazem esta análise e este acompanhamento do processo, e em segundo lugar, há aqui também a possibilidade de, tal como nos processos disciplinares, e mesmo nos processos de assédio, o denunciante que não esteja satisfeito com a conclusão, com o desfecho do processo, tem sempre a possibilidade de, com esse desfecho, recorrer para as vias judiciais, para os nossos tribunais, e continuar a sua demanda, se considerar que efetivamente o desfecho não foi no sentido expectável. Isto por um lado, e também só para concluir nesta parte, há aqui também que ter em consideração, e no seguimento do que disse o meu colega João Luz, as empresas também têm que ter muito cuidado com esta questão, porque há aqui um elemento dissuasor muito importante, que é a questão das contraordenações, não é? Nós temos que ter aqui em consideração que, se confirmar que efetivamente há aqui uma denúncia que é feita e que tem aqui uma base de verdade, e isto, mesmo que se tente influenciar o decisor, o denunciante pode sempre avançar para o tribunal, e em tribunal, enfim, há aqui o lado da multa, da coima, desta infração, que é muito elevado. Não estamos a falar de valores que poderão ir até aos 250 mil euros, portanto, já é um valor que põe qualquer empresa aqui, enfim, um bocadinho alerta e com vontade de seguir os procedimentos conforme estão prescritos pela lei. Muito bem, Dr. João, quando falamos de atos ilícitos, não estamos apenas, pergunto-lhe, a falar de factos relacionados com a prevenção de branqueamento de capitais ou até de financiamento de terrorismo, certo?
Bom, essa é a pergunta principal. A pergunta principal porque vai permitir às entidades obrigadas avaliar, aquilatar se estes canais de denúncia interna, estas soluções informáticas e jurídicas que nós estamos aqui a falar, e que o João Luca evidentemente também abordou, podem ser só utilizadas para os ilícitos criminais que estão previstos na lei do whistleblowing ou se efetivamente têm caráter mais prático, um caráter mais instrumental, que possa ser utilizado para lá das fronteiras da lei do whistleblowing. Esta abordagem tem que ser juridicamente também justificada. Existem, de facto, certos atos ilícitos que são referidos expressamente na lei do whistleblowing, nomeadamente no seu artigo 2º, e estão dentro daquilo que é uma temática de criminalidade económica. Falamos na criminalidade violenta, na criminalidade especialmente violenta e altamente organizada, no tráfico de estupefacientes, no terrorismo, no branqueamento de capitais, na associação criminosa, no tráfico e viciação de veículos, no cínio, etc, etc, etc. São aqui atos ilícitos ou ilícitos criminais que estão muito ligados a uma ideia de combate à criminalidade económica. Ainda assim, a própria lei do whistleblowing, atenção, refere, ainda que de forma genérica, que o denunciante pode recorrer sempre a canais de denúncia, nomeadamente a canais de denúncia externa, quando essa infração constitua crime. Ora, a partir do momento em que a lei do whistleblowing refere isto de forma expressa, parece haver aqui uma inclinação ou uma vontade por parte do legislador, no sentido de, como disse o Tiago Marques, crimes como o assédio sexual, o assédio laboral, o mobbing, etc., etc., possam estar também incluídos na possibilidade de serem denunciados através destes canais de denúncia. Estamos perante aquilo que é não uma lista taxativa, mas sobretudo perante aquilo que é uma cláusula indicativa e meramente enunciativa. É essa a nossa visão jurídica e é também esse o caminho que estamos a trilhar, juntamente com a Visarae, para fazer esta nova solução de tratamento de denúncias. Como já foi referido e como já foi também frisado pelos meus colegas, parece-me a mim que o objetivo da lei aqui é claro. É estipular canais de denúncias, mas como um instrumento de sinalização, diria eu, prévia de comportamentos contra a lei. Isto tem, desde logo, Frederico, duas consequências práticas. Por um lado, parece-nos que é, diria eu, estável e indiscutível que mesmo outros âmbitos temáticos possíveis de denúncia, isto é, outros tipos de crime, para lá do que estão previstos no artigo 2º da lei do whistleblowing, podem, de facto, constituir também temas de denúncia. Podem também ser denunciados através dos canais internos. Por outro lado, tem que haver também aqui, e o Tiago frisou isso e bem, uma sensibilidade jurídica para perceber que nós estamos, na verdade, perante entidades obrigadas que têm 50 ou mais trabalhadores e que, portanto, o âmbito natural de denúncia pode não relacionar-se automaticamente com aquilo que são estes temas económicos, de branqueamento de capitais e que são naturalmente mais sofisticados ou constituem uma criminalidade não tão recorrente. Portanto, para lá daquilo que são os procedimentos de denúncia já estabilizados, e o Tiago já falou neles, por referência ao Código do Trabalho, por referência aos códigos de conduta, por referência até aos procedimentos junto dos recursos humanos, é necessário também encarar estes canais de denúncia como uma forma de possibilitar patamares de confidencialidade reforçados. Isto é, as entidades podem e devem utilizar estes canais de denúncia, não só nos crimes previstos na lei do whistleblowing, mas como uma forma de fazer uma denúncia qualificada, uma denúncia com uma qualidade reforçada, isto é, com uma transparência reforçada, com uma integridade reforçada, com aquilo que é a necessidade de encarar estes meios num espectro mais lato de cultura de compliance empresarial. Por isso, sim, todas estas entidades, através também da aplicação que estamos a construir, podem utilizar essa aplicação para denunciar estes crimes da lei de whistleblowing, mas também todos os outros que tradicionalmente também já eram denunciados. Muito obrigado. Agora pergunto aos quatro se alguém quer deixar alguma nota final sobre esta temática que tivemos hoje aqui a falar neste webinar. Se calhar posso avançar eu, só como nota final e no seguimento do que também já disse, ou seja, acho que temos aqui uma excelente oportunidade para aproveitar este canal e, como também disse o João agora no fim da sua intervenção, aproveitar este canal para que o mesmo seja mais alargado para todo o tipo de comunicação entre trabalhadores e as empresas, e acho que nesse sentido, aqui com a Visarae, estamos a fazer um excelente trabalho, nomeadamente na proteção dos trabalhadores, e que essa comunicação seja mais fluida entre os trabalhadores e as empresas. Muito obrigado. Mas alguém quer deixar alguma nota? Eu deixava apenas uma nota final, complementar ao Tiago,
talvez para sublinhar que tradicionalmente as empresas e o nosso tecido empresarial encara estas legislações sectoriais como um grande encargo, até, obviamente, pelas coimas, como disse o Tiago, de 250 mil euros, neste caso do whistleblowing, que estão previstas. Mas parece-me a mim que esta lei do whistleblowing é sobretudo uma oportunidade para as empresas sinalizarem as suas fragilidades em termos de denúncia, uma oportunidade para melhorarem essas fragilidades através de canais de denúncias com uma qualidade reforçada, através aqui da nossa solução com o Gianluca, e uma oportunidade para serem dados os passos para que essas empresas, através dos seus planos de cumprimento normativo, através das suas regras de condutas e também através da estipulação daquilo que são estes canais internos de denúncia e a possibilitação de acesso e recurso aos canais externos, possam encarar a necessidade e a oportunidade de implementação de uma verdadeira cultura de compliance. É esse o desafio e estas legislações sectoriais são essa oportunidade estrutural para implementar essa mudança de paradigma. Muito obrigado. Mais alguém? Posso deixar também um comentário e assim depois acabamos os 4 com o Pedro. Da nossa parte, sim, é reforçar um pouco a questão que tinham colocado, é o papel da tecnologia na agilização destes processos. Okay? E é aqui que acreditamos uma parceria muito, muito forte para ajudar as empresas a colocar esse processo e a simplificar para os denunciantes, através da tecnologia, também a possibilidade de fazerem as denúncias por este canal tecnológico. Muito obrigado. Ok. Então cabe a mim terminar e agradecer de facto aos meus colegas de painel e a advogados esta oportunidade que deu à RSA Advogados e à empresa de tecnologia Visorai a oportunidade para apresentar este webinar e discutir todas estas questões relacionadas com a implementação não só do aspecto jurídico, como também do aspecto tecnológico, que é muito importante, e daí nós temos combinado estas equipas e este know-how jurídico com este know-how tecnológico para, no fundo, apresentar ao mercado uma solução inovadora e uma solução que vai ajudar a facilitar o dia-a-dia das empresas, dos trabalhadores, dos seus colaboradores e todos aqueles que, direto ou indiretamente, se relacionam com o meio empresarial português. Desde já, muito obrigado pela oportunidade e até breve. Então, muito obrigado aos 4 pela vossa participação e contributo na discussão deste tema. Obrigado também a si aí casa que está a acompanhar-nos. Pode nos visitar sempre que quiser, na Advocados. Obrigado.